Uma pesquisa do Serasa mostra que 85% dos brasileiros passaram por aperto financeiro nos últimos 12 meses. Além disso, o brasileiro tem deixado de pagar contas básicas, como água e luz, por exemplo. Um sinal de que a economia não anda nada bem. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. A gente pergunta para ele o seguinte: Tiago, boa noite, bem-vindo. As contas não estão fechando, né? Não estão fechando, ou seja, está faltando grana, está faltando dinheiro para honrar com aquilo que já se tinha compromisso ou se tem compromisso de pagar mensalmente. E aí o brasileiro tem que usar algumas alternativas aí para poder ou economizar, gastar menos, ou poder fazer o famoso bico, né? Fazer o terceiro ou, para muitos, até o quarto horário de expediente. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada que está sempre aqui ligadinha no Pix News aqui na Pix TV. Bom, as contas não estão fechando mesmo, como a Andréa falou, nem para o brasileiro, mas também não estão fechando para o governo. Mas se o governo não dá exemplo, não faz o dever de casa, o brasileiro talvez esteja se espelhando de forma errada. É o que a pesquisa revelou ainda, porque 21% dos entrevistados gastou mais do que pretendia. A resposta para isso é só uma: as coisas aumentaram, isso é óbvio. As compras no mês estão mais caras e isso não precisa de nenhuma pesquisa para revelar. Nós mesmos fazemos esse exercício mensal e sabemos o quanto está caro. A luz, que já tem muita gente atrasando, como a Andréa falou, né, e inclusive revelou essa pesquisa, está na pauta para ser inclusive reajustada. E a ANEEL, a Agência Nacional do Governo Federal, é quem deve definir. Claro que dessa parcela tem pessoas que gastam mais porque realmente não têm controle e educação financeira. E é uma questão de desequilíbrio. Mas a maioria é porque está comprando a mesma quantidade que sempre comprou de itens e produtos, por exemplo, e está pagando mais caro. Aí, quando você vai fazer o fechamento no final do mês, falta grana. O atual governo federal, que disse que acabou com a gastança, essa semana deram essa declaração, na verdade está fazendo o contrário, me desculpem. Aumentou em 60% o número de ministérios, criou inúmeras secretarias, inchando a máquina pública. Então, como é que estão gastando menos? A diferença é que nas nossas casas, se nós gastamos mais do que nós temos temos, portanto, que dar um jeito de pagar. É nós mesmos que temos que fazer esse dinheiro para repor. Já o governo, quem paga somos nós. Então aí é mais fácil. Então não há preocupação deles, justamente por essa obviedade, porque a gente é que paga via o quê? Impostos. Inclusive, preocupante essa matéria que a gente divulgou sobre o Rio Grande do Sul com arrecadação menor 25%. É preocupante. O Copom cortou o ciclo de redução na Selic, como nós mostramos aqui ontem, mantendo 10,5% a despeito ao presidente Lula, que quer logo colocar o seu presidente no Banco Central. Sabe-se lá para quê? Porque, outro lado, portanto, os banqueiros que sempre lucram além da estimativa nos governos do PT registraram um crescimento. Como? Vamos trazer mais informações então. Vivendo em outro mundo, o Pedro Moreira Salles, que é presidente do Itaú, disse nessa quarta-feira em entrevista à Folha de São Paulo que a economia brasileira cresce acima do esperado, favorecendo, claro, o desempenho do banco que ele representa. Mas, nas eleições passadas, Beatriz Bracher, que é herdeira do banco e irmã de um dos integrantes do Conselho Administrativo do Itaú, foi a segunda maior doadora individual da campanha de Lula lá no segundo turno. Ela repassou R$150 mil. Coincidência que faz aí, portanto, o brasileiro ficar pensativo perante os dados. E aí, se no âmbito nacional a pesquisa do Serasa revela preocupação dos brasileiros com os gastos, né? Porque também, além do aumento dos produtos, o reajuste do salário não acompanha essa inflação, né? Então você acaba tendo um reajuste muito pequeno. Algumas categorias ainda aguardam dissídio coletivo, que não aconteceu, né? Então aí é mais uma matemática ser difícil de fechar, inclusive
no Rio Grande do Sul, onde a gente mostrou aqui na semana passada que a inflação na capital Porto Alegre está acima da nacional. Os produtos da cesta básica estão mais altos, mais elevados do que no Brasil inteiro. E certamente, se esse é o dado na capital do estado do Rio Grande do Sul, certamente se replica para a região metropolitana e também para os municípios do estado como um todo. Pela dificuldade na locomoção, né? Alguns produtos precisam fazer rotas diferentes para chegar no abastecimento. Portanto, então, são situações que o governo precisa dar uma atenção maior, né, do que já tem dado, mostrar efetividade para que o brasileiro possa viver um pouco mais tranquilo, com fôlego nas contas, porque não está dando para chegar no final do mês com o que se tem.